A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. É importante salientar, quando ele cita a questão aqui, a ignorância é ao desconhecer, a falta do saber. Tá? O que acaba, né, se acomodando naquela condição, exatamente como acabamos de falar, não procura entender qual é o propósito da mediunidade. Não procura estudar, conhecer o que é a espiritualidade. É conhecer os meios de comunicações, conhecer, entender o porquê da proposta, né, de muitas vezes receber espíritos, né, renitentes no mal, esse trabalho, né, de doutrinação. A palavra doutrinação, inclusive, né, está se sumindo da casa espírita, eu acho até correto, porque não é doutrinação, é orientação, é acolhimento. Então esse é o propósito, ou seja, de tirar essa ignorância, começar a entender, estudar realmente, participar, igual vocês estão participando hoje. Nós vamos ver essa segunda parte, a primeira parte, a segunda, e a terceira aberta para que possamos todos, né, dialogar, né, tirar as dúvidas, esclarecer. Então, para que a gente possa o quê? Sair da ignorância. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência de noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Principalmente a questão, né, responsabilidade. Eu assumo uma coisa e não assumo. Hoje eu vou, não, semana que vem não vou. Eu não assumo a posição de responsabilidade. Quando eu me proponho, a fazer o trabalho, por exemplo, do estudo no sábado, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Eu não posso me deixar ser seduzido, né, pelos convites, e até mesmo recebi uma visita de última hora na minha casa, não vou poder ir. Não, a visita que foi de última hora sem me avisar, ou vem para cá junto comigo, ou então volta depois. Nós temos que tomar essa posição, nós temos que aprender a falar não, né, em função do propósito assumido. Se aquele que vai me visitar sem avisar que está indo, ele corre risco realmente, né, de não me encontrar lá. Ou então de dizer, eu tenho um compromisso já firmado há muito tempo, eu não vou faltar a ele. Então nós temos que ter esse compromisso, essa responsabilidade conosco mesmo. Repetindo mais uma vez, a casa espírita precisa de mim, mas eu preciso muito mais dela. Tenho certeza que essa proposta do estudo do sábado, né, era uma necessidade da casa, mas eu entendo que ela é muito mais minha do que da própria casa. Outro poderia estar fazendo esse estudo. Então, o que eu colho ali, né, como aprendizado, né, como aprender a lidar, a tratar com as pessoas é muito maior. As perguntas que vêm, em cada pergunta que vem, eu aprendo muito mais, né, com as respostas, porque a inspiração dos benfeitores, né, que me trazem, muita coisa que eu estou ali explicando serve em primeira pessoa para mim. Então, nós temos que ter essa consciência e compreender. Trabalhando dessa forma que nós vamos ser, então, o que? Espíritas e médiuns bem-sucedidos na proposta, né, que assumimos. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos do vosso pretérito cruel? Então, mais uma vez, né, em respeito àqueles, né, que nos, né, orientaram, que nos receberam. Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Saímos de lá, né, prometendo que iríamos fazer aquilo, cumprir aquilo, e às vezes alguns até falando, calma, menos. Faça só o que está prometido, já vai ser uma grande vitória. Entretanto, ela não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós.
percebe-se que ele está nos chamando sempre atenção, porque a falha está em nós. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Não adianta a gente querer construir o reino de Deus nos outros, se nós ainda não estamos fazendo isso. Não atendemos ainda como se faz indispensável, nenhum de nós dos que aqui nos encontramos está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Ele chama a atenção, inclusive, dos benfeitores lá. Nenhum deles estava isento de ter que retornar. E ainda digo, há muitos que já não precisavam mais voltar e vêm ainda por amor. Vêm por amor para ajudar a sublimação de entes queridos que ficaram para trás na caminhada. E aqui agora no capítulo 7, falando sobre a queda de Otávio. As tarefas espirituais ela a tornou um interlocutor algo acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade de minha falta. Quando ele coloca essa condição, ocupam-se de interesses eternos, interesses de ordem superior. E aí onde a amargura dos médiuns, dos espíritas falidos está aí, porque os interesses não são de ordens muito superior, não é somente a queda dele. Muitas vezes ele acaba arrastando o outro junto a ele nessa queda. É isso que está falando aqui o Otávio. Então, os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar a ignorância e até a inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. É o nosso caso. Então, nós não temos desculpa. Chegar lá, falar que, não sabia, ninguém me falou. A todo momento, nós estamos sendo convidados. Como foi exemplificado, muitas vezes, a gente vê a necessidade de um determinado trabalho na casa espírita. A gente vê, vai, comenta e às vezes já recebe o convite. Você não quer nos ajudar? Não, eu não estou preparado ainda. Então, olha para você ver, nós estamos recebendo já sempre o convite para fazer o trabalho e a gente arruma uma desculpa. Não, eu não posso, eu sempre tenho compromisso, então eu só posso vir uma vez ou outra. Nós vamos sempre dando desculpa para não fazer o trabalho. Então, é o que ele coloca aqui. Nós estamos sempre recebendo o convite. Depois a gente não adianta chorar. Falar, eu não sabia, ninguém me falou, ninguém nunca me disse nada. A sua consciência é a primeira que está te dizendo. Então está aí, ela está imantada em seu espírito. Ela é a sua primeira amiga, a sua primeira a lhe chamar a atenção. E não obstante a tudo isso, se a gente continua ainda renitente naquela posição, sempre vem, através dos benfeitores espirituais, o aconselhamento, as orientações. E a gente se acomoda, não quer fazer o trabalho, quer viver a vida, achando que tudo vai ser simples, vai ser fácil, e se acomoda com os prazeres temporários da vida, deixando de fazer realmente a nossa missão. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. Ele comenta isso principalmente no momento em que ele se encontrava, nesse caso do Otávio. Ele estava ali com 15 anos e ele revoltado, reclamando de tudo da vida, e aí os familiares o conduzem a uma casa espiritualista, onde ali o Evangelho era muito bem aplicado, muito bem ensinado. Então ele recebeu toda a instrução. Então ele relatando aqui, porque lá os estímulos, não faltaram lições verdadeiramente sublimes. E não bastasse todo esse aprendizado que ele teve, ele tinha a mediunidade ostensiva. Ele recebia a comunicação direta dos benfeitores. Então não havia desculpa.
porque ele mesmo recebia direto, né, o intercâmbio dele era direto com o mundo espiritual. Então não há como desculpar. Então o Ministério da Comunicação, ela favoreceu-me com todas as facilidades. Né, e sobretudo 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Os meus parentes conduziram-me ao grupo espiritista, de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, me faltavam qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Então, já havia até adiantado, mas aqui ele mesmo relata, né? Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigada a me casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Porque o propósito dele, o compromisso dele, não era esposar. Havia 6 crianças que ele tinha como missão conduzi-las, né? São esses 6, né, benfeitores do mundo espiritual que se propõem a ajudá-los, encarnam para ajudá-lo, né? E vem ali como aquelas 6 crianças, né, que ele com 20 anos, né, deveria cuidar delas. Os recursos materiais seriam reduzidos, né, exatamente para que ele não utilizasse os recursos materiais, né, em favor próprio, né, com as frivolidades, principalmente, né, de ordem sexual. E ele faz tudo errado. Não obstante, né, todo o chamamento, todas as orientações do mundo espiritual, ele age de uma forma egoística, né, se dá aos prazeres, relega as crianças ao abandono, são abandonadas em rua, né, e o que vai ocorrer com ele? Né, ele vai colher o que? Né, a taça, né, do fel amargo. 50 minutos. Me dá 10 minutos? Só para a gente falar aqui então do livro, né? O livro então, Tormentos da Obsessão. Vou falar só dessa primeira parte aqui, né? A parte dos tormentos, né? E o início do capítulo 1. Né? Esse livro é muito recente, essa história, vocês vão observar, né? O primeiro livro, Os Mensageiros, é de 1944, esse é 2001. Então olha como a espiritualidade preocupada ainda com nós espíritas ainda falhando. Então, através do Divaldo, da psicografia do Divaldo, Manuel Flamengo de Miranda, vem nos traz, né, esses relatos, né, do que ainda continua ocorrendo no mundo espiritual. Então, o livro vai nos mostrando aqui, e mesmo o incontável número de adeptos do Espiritismo, com profundos esclarecimentos e orientação, não poucas vezes opta pela leviandade e arrogância, comprometendo-se com a retaguarda onde ficam em expectativa aqueles que foram iludidos, defraudados, maltratados, né, pela sua insensatez. Então, ele nos traz essa questão, né, que por amor, né, de Jesus para com todos nós, Jesus, né, tem um diálogo, né, que o próprio Divaldo, né, ele relata esse diálogo que há entre o Eurípides Barçanufo, e o Eurípides vê que Jesus, inclusive, chorava, né, pelas as condições, né, que estavam retornando à pátria espiritual, né, principalmente aqueles, né, que tiveram orientações né, do Consolador. Então, nesse nosocomio espiritual, lá encontram-se recolhidos pacientes que foram espiritistas fracassados. Graças à magnanimidade do benfeitor Eurípides Barçanufo, que ergueu, dando-lhe condição de santuário para a saúde mental e moral, e o administra com incomparável abnegação, auxiliado por outros dedicados servidores do bem, né, e da caridade. Então uniu-se a ele vários, né, benfeitores espirituais, muitos dos quais, né, ex-psiquiatras, né, no plano terreno, né, psicólogos, médicos, né, então vão, né, todos trabalhar junto com
esses que chegam em lamentáveis estados no mundo espiritual, muitos, né, sendo resgatados, né, dos umbrais, né, dos mundos inferiores, né, para poderem ali, né, se desvencilhar de todo aquele psiquismo nefasto. Erguido graças aos esforços e sacrifício do eminente Eurípides Barçanufo na década de 1930 e 1940, aquele sanatório passou a recolher desde então as vítimas da própria incúria, tornando-se um laboratório vivo e pulsante para análise profunda das alienações espirituais. O missionário sacramentano havia constatado ser expressivo o número de almas falidas nos compromissos relevantes, após haverem recebido as luzes do Consolador, e que retornavam à pátria espiritual em lamentável estado de desequilíbrio, sofrendo sem consolo na erraticidade inferior. Não. Só explicando, né, sacramentano, acho que todos aí já sabem, né, que ele nasceu na cidade de Sacramento, né, por isso que é colocado dessa forma, né, ele nasceu no Triângulo Mineiro, uma pequena cidade que chama Sacramento, né, e onde ele teve toda uma trajetória quando encarnado ali de, né, vários trabalhos. Chama essa questão, né, das lamentáveis estado espiritual, desequilíbrio, principalmente, né, de ordem mental. A falha, principalmente, né, de ordem espiritual do médium, né, ela vai se coordenar muito com relação, né, ao campo mental. Então, daí a necessidade, né, desses trabalhadores, né, principalmente que estão ali ajudando, né, serem o quê? Psiquiatras. Porque é a autopunição, quando, né, se há o reconhecimento, né, dos erros cometidos, das atrocidades, de todo o amparo que teve, e aí vem aquele processo auto-obsessivo, que é um processo, né, autopunitivo. Né? E isso é muito nefasto. Pode, talvez, em alguns casos, ser pior que a obsessão de um outro espírito, né, para com ele. A auto-obsessão, né, ela é danosa. E nós vamos ver, né, mais à frente, né, depois, né, um outro caso, que é o caso do encapsulado, né, nós vamos perceber o processo auto-obsessivo, né, que danos, né, se coloca no próprio espírito. Então, médiuns levianos que desrespeitaram o mandato de que se fizeram portadores, divulgadores descompromissados com a responsabilidade do esclarecimento espiritual, e servidores que malograram na execução de graves tarefas da beneficência. Fala da leviandade, né, com relação aos trabalhos sendo executados de qualquer forma, sem estudo, né, trabalhos, né, que foram executados, né, de ordem, como nos traz o próprio livro, nos domínios da mediunidade, né, aquela mediunidade, né, com serviços, né, pagos. Né, então, são toda a ordem, né, de espíritos, né, que estão ali sendo acolhidos, né, nesse nosocomio. Aqueles que fizeram uso da mediunidade, ou seja, para se beneficiar financeiramente. Né, aqueles que levaram, né, esse trabalho da mediunidade de uma forma leviana, sem responsabilidade, sem estudo, né, dando aconselhamentos, né, descabidos, o que se coadunando com espíritos, né, das trevas, né, sendo levados, né, por aquelas, né, obsessões ocultas, né, virando o que, né, praticamente fantoches, né, nas mãos desses espíritos, né, renitentes no mal. Mas a todo momento não há como dar desculpa, porque a todo momento, né, a nossa consciência nos fala que algo está errado. A nossa consciência nos chama para o estudo. Não obstante, ainda sempre as mensagens, né, dos benfeitores. E como alerta, né, nos tem trago também todos aqueles que vão se achando que ninguém é capaz de conviver com ele ali nos trabalhos, vai se isolando. Isso é indício, né, de um processo obsessivo. Então, se algum de nós sentir que não está tendo uma reciprocidade de trabalho com fulano, me dá vontade de afastar, não vou afastar desse trabalho, vou para o outro. Ah, não deu certo, vou afastar, vou trabalhar sozinho. Pode ter certeza que, né, um processo obsessivo ali está instalado. Então é importante a gente fazer essa reflexão conosco mesmo. Como é que está o meu relacionamento, né, com os demais membros da casa? Se encontra em dificuldade, então tenho certeza o problema é comigo. Não há nenhum problema com os demais membros da casa, a dificuldade é minha.
Nós temos que ter essa humildade de reconhecer que nós somos falíveis, né? Que nós precisamos de ajuda. E não é demérito nenhum, muitas vezes a gente perceber e chegar, né, um outro membro da casa, né, que seja, né, um outro colega, que seja o próprio dirigente e pedir, eu preciso de ajuda. Está acontecendo isso e eu não sei como me desvencilhar. Né? Só de reconhecer isso já é um grande passo. A problemática do comportamento moral do ser humano encontra-se relacionada com seu nível de progresso espiritual. Então, por essa razão, Jesus acentuou que mais se pedirá àquele a quem mais se deu. Olha nós aí, ó. Por essa razão, Jesus acentuou que mais se pedirá àquele que mais se deu, considerando o seu grau de responsabilidade pessoal, em razão dos fatores predisponentes e preponderantes para a conduta. Então, nós sabemos, nós temos conhecimento, não há que se ter, né, que se desculpar. Em razão dessa atitude, renascem os espíritos no clima moral a que fazem jus. Nos grupos familiares compatíveis com as suas necessidades. Até adiantamos esse diálogo, né? Ele está aqui, ó, no capítulo 1, erro e punição. Em razão dessa atitude, renascem os espíritos no clima moral a que fazem jus. Nos grupos familiares compatíveis com as suas necessidades. Portadores de compromissos próprios para o desenvolvimento dos valores éticos e morais relevantes. Não podendo eliminar as causas precedentes de alguma forma, fazem-se acompanhar por afetos ou adversários, que se lhes permanecem vinculados, né, à economia evolutiva. Então, é natural, principalmente nós, os médiuns, que tenhamos muita dificuldade, muitas perseguições, né, de outros espíritos, porque nós estamos num processo realmente de mudança, de transformação. Então são espíritos do pretérito aos quais, né, prejudicamos, ou espíritos aos quais, né, nos alinhávamos, né, que pertencíamos, né, vamos falar assim, àquela sociedade, aquele bando, né, e sentem talvez agora a nossa falta, né, como se estivéssemos os traindo, os abandonando, né, e querem que a gente retorne. Ou se revoltam, né, por acharem que nós os abandonamos, os traímos, e aí vem todos esses processos, né, de perseguição, todos esses processos, né, de tentativa de obsessão. E aí é propósito nosso, né, se tornarmos cada vez mais né, dedicados, né, ao trabalho de renovação. Porque aí com esse trabalho de dedicação é que nós vamos, inclusive, convencer a muitos deles, né, que eles estão errados. Né? Pela dedicação que fizermos, né, pelo trabalho em desdobramento, em esforço, é que nós vamos convencê-los também à mudança. É certo que nunca falta a espírito algum o divino amparo, a inspiração e os meios hábeis para o êxito. Mas muitos deles logo os despertam no corpo e atingem a idade da razão. São atraídos de retorno aos sítios, né, de onde se deveriam evadir, e as viciações, né, que lhes cumpre vencer. Então chega momento, né, em que vai se atingir a maturidade, em que vai vir tudo à tona. Vai vir a influenciação, realmente, né, quando ele fala esse sítio, né, são os locais, né, são aqueles ambientes, né, onde nós vamos ter o encontro né, seja com o encarnado ou desencarnado, né, aqueles, né, que precisamos, né, entrar, né, em harmonia. Precisamos, né, nos redimir, né, dos erros cometidos, né, a reparação das faltas, né, que foram cometidas. E aí, então, nós devemos nos esforçar, né, para cumprir e vencer, né, o propósito da nossa vida. Cuidemos-nos todos, né, de nos preservar do mal, suplicando o divino socorro conforme propôs o incomparável mestre na sua oração dominical, buscando-lhe um amparo e a inspiração a fim de podermos transitar com equilíbrio pelos difíceis caminhos da ascensão espiritual.